Onde é que eu estou? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Sem ninguém, sempre sozinha. Estamos de volta e hoje a Andressa tem uma dica bem interessante pra gente, principalmente para as mulheres. Tudo bem, Andressa? Explica um pouco mais. Dr. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Hoje a gente vai falar de um tema muito comum entre as nossas pacientes, né? Afinal, o que é endometriose? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço, poder estar aqui falando com vocês. Endometriose é uma doença que, ao pé da letra, significa presença de tecido endometriótico ou células endometriais em qualquer local do corpo que não seja a cavidade o meio do útero, a cavidade endometrial. Ali é normal ter essas células. Se tiver implante, conjunto dessas células em qualquer outra parte do corpo, nós chamamos de endometriose. E quais seriam os sintomas? Seria cólica menstrual? Assim as pessoas confundem? Então, é uma doença que os sintomas são, muitos sintomas, são diversos e muito diferentes de uma paciente para outra. Mas a gente pode afirmar que o sintoma mais comum e mais precoce é a cólica menstrual. Normalmente uma cólica menstrual forte, limitante, as jovens pós-puberdade ficam com dor, acaba tendo que ir no hospital, às vezes falta da escola, isso tudo chama muita atenção. E com a evolução da doença vão aparecendo outros sintomas, que vão desde sangramentos anormais, volume menstrual muito aumentado, dor para evacuar, quando pode ter algum acometimento intestinal, dor para urinar, infecção urinária de repetição, dor pélvica acíclica, que é aquela dor na barriga, na pélvica, fora do período menstrual. Então os sintomas são diversos, são bastante variados e bem diferentes de uma paciente para outra. E vale a gente lembrar que a endometriose não segue uma regra de quanto mais grave a endometriose, mais graves os sintomas. Nós temos pacientes com sintomas fortíssimos e com uma doença leve. E o inverso também pode acontecer, pessoas que têm uma doença grave, já num estágio avançado e que manifesta poucos sintomas. Isso acaba dificultando o diagnóstico, dificultando o tratamento. E tem fatores de risco da doença? A endometriose, nós não temos uma coisa muito bem estabelecida do que causa, porque umas mulheres têm, outras não. Então, muitas linhas de estudo estão sendo levadas hoje em dia de forma multicêntrica em vários países do mundo. Mas nós sabemos que, ou pelo menos está tomando rumo para alguns fatores que podem estar ajudando essa paciente. Basicamente, é aquela paciente que nunca engravidou, ou aquela paciente que vai ter uma gestação tardia, paciente que nunca usou anticoncepcional, o uso de alguns alimentos industrializados estão associados ao desenvolvimento da endometriose, ou pelo menos os estudos apontam para esse lado, ainda não é bem definido, mas apontam para esse lado. A ausência de atividade física, tem todos esses problemas, o uso de alimentos que nós chamamos de inflamatórios, tipo farinhas, glúten, essas coisas, estão sendo estudadas, mas ainda tudo muito interrogado. E qual que é o tratamento, doutor? A endometriose é uma doença crônica, ela não tem cura, né? Então, basicamente, nós tratamos os sintomas nos casos leves e tentamos retirar as lesões em casos mais graves. O tratamento, ele basicamente segue um fluxograma em que nós vamos levar em consideração se o problema da paciente é a dor, e aí nós pensamos em tratamentos clínicos com medicação, ou se o problema da paciente é esterilidade, se ela não consegue engravidar. Aí o tratamento já vai seguir para um lado de tratamento cirúrgico ou métodos artificiais de gestação, como uma fertilização in vitro, porque o tratamento clínico não vai ajudar essa paciente que tem infertilidade. Basicamente, o que nós temos hoje gira em torno de tratamento clínico com medicações ou tratamento cirúrgico, tem que ser avaliado caso a caso para ver qual a indicação.
E sobre aqueles mitos e verdades que a gente ouve falar, né? Retirar o útero, então, não cura a endometriose. Então, esse é um ponto até perigoso, porque às vezes a paciente procura um tratamento, é retirado o útero, ela acha que está livre da doença e não está. Como nós conversamos no começo, qualquer ponto do corpo pode ter focos. E é comum a gente achar no apêndice, achar no diafragma, achar no intestino, achar focos endometrióticos na bexiga. Se eu entrar ali e tirar o útero, ela vai melhorar o sintoma de hipermenorragia, de fluxo menstrual aumentado, vai melhorar o sintoma de cólica, mas o foco de endometriose está ali e ele vai continuar crescendo e se expandindo, porque a endometriose é uma doença que ela tem um comportamento muito parecido com o câncer, ela cresce e se espalha e às vezes vai para pontos a distância, como se fosse uma metástase. Nossa. A diferença é que as células são benignas, não são malignas como no câncer. Então é muito importante ter essa consciência. Às vezes tem indicação de ter que retirar o útero, mas o tratamento para endometriose tem que continuar, as medicações devem continuar para que nós não tenhamos o avanço de lesões ou aparecimento de lesões em outros locais. E tem exercício que pode ajudar a controlar a doença? Sabidamente, a prática rotineira de exercício físico, hábitos alimentares saudáveis, isso ajuda muito nos sintomas da endometriose. Então, tentar consumir menos bebidas alcoólicas, tentar consumir menos alimentos inflamatórios, a prática de exercício físico rotineira vai ajudar bastante na dor, na cólica, nos sintomas dolorosos da endometriose. Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu estabelecer uma relação entre progressão da doença e evolução da doença com esses hábitos de vida. E existe prevenção, doutor? Também não temos essa certeza, né? Mas como nós já pontuamos, esses hábitos saudáveis de vida tendem a melhorar pelo menos a parte de sintomatologia. Mas nós não conseguimos ainda achar o porquê algumas mulheres desenvolvem isso e outras não, né? Até mesmo o que causa essa endometriose ainda é uma incógnita. Então nós não temos ainda mecanismos eficientes, mas nós sabemos que o uso de anticoncepcionais vai melhorar na dor, vai melhorar na progressão da doença, ela vai progredir de uma forma bem mais lenta. Aquelas mulheres, a gravidez, não estou dizendo que tem que engravidar, mas as mulheres, quando grávidas, isso dificulta muito o desenvolvimento da endometriose. Então, aquela mulher que teve 2, 3 filhos, ela tem uma chance muito menor de sofrer com endometriose no futuro do que uma mulher que não teve nenhum filho. Isso, com certeza, está muito bem estabelecido. Nossa, muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação. Foi uma conversa bem interessante e esclarecedora. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá bom? Gi, e aí, me fala o que você achou. Olha, esse recado é para toda a mulherada, hein? Fiquem atentos com a saúde. Beijo!